Vocês mandaram tantas perguntas no último vídeo que a gente precisou voltar aqui para responder mais. Eu sou a Karine Smanioto, corretora de imóveis do mercado de alto padrão, e hoje vamos continuar esse bate-papo mais pessoal, sem roteiro, do jeito que vocês gostam. Bora para a parte 2? Eu tô aqui novamente com a Amanda, tá aqui do meu lado, ela não quer aparecer, gente. Acho que é um grande mistério essa Amanda. E a Amanda vai fazer várias perguntas e eu vou responder todas elas para vocês. Mas confesso mais uma vez que eu não faço ideia de quais perguntas sejam. Primeira pergunta da Amanda. Karina, no início da carreira, você acha viável ter um emprego fixo ou dedicar 100% à corretagem? Amanda, vou te responder porque também foi essa minha grande questão. Eu tenho uma frase que eu uso, que é impossível rezar para dois santos, né? Por que eu falo isso? A corretagem, ela demanda muito tempo, muita dedicação. E quem faz mais ou menos vai ter resultados mais ou menos. Então, qual é o conselho? Eu vou falar como foi que aconteceu comigo. Eu trabalhei por 12 anos na autoescola. Enquanto eu trabalhava na autoescola, eu fui fazendo a minha credencial, que é o Cresci. Em Santa Catarina a gente fala Cresci. E quando eu tive a minha autorização em mãos, a minha carteira do Cresci em mãos, de fato eu saí. E aí eu imergi, né, na profissão, que era conhecer as construtoras, conhecer o produto, conhecer o mercado e sair prospectando clientes. Então, não, é muito difícil você conciliar duas coisas, porque ser corretora de imóveis demanda muito de você, né? Às vezes eu digo assim, quando o corretor fala que ele não tem nada para fazer, ele não está trabalhando, porque tem muita coisa para fazer. Criar relacionamento com a construtora, criar relacionamento com o cliente, fotografar imóvel, filmar imóveis, né, conhecer da rua. Então, não daria certo, tá? Não daria certo, você não teria êxito nem no seu emprego e nem na profissão de corretagem. Próxima pergunta, Luiz Aurélio. Como fazer networking de qualidade? Olá, Luiz. Tem uma coisa que você faz bem feito, é isso, né? O network de qualidade. Eu costumo dizer que o ambiente, né? O lugar que nós estamos, ele vai nos trazer esse network de qualidade. Eu sei que no início da profissão eu vou responder até mais para outros corretores, né? Não é o teu caso, mas tem muitos corretores que no início eles não têm muitos recursos, eles não sabem, né, como fazer. Então, no primeiro momento, vai naquela festa de igreja, né? Vai naquele evento que é de forma gratuita. Depois você começa a pagar o preço. O que eu falo que é pagar o preço? É literalmente pagar em dinheiro. A gente precisa estar em lugares onde a nossa mentalidade se expande, onde nós vamos conectar com outras pessoas, né, que geram valor para que a gente consiga, de fato, transformar essa conexão em clientes. Então, no primeiro momento, vá em pequenos eventos da sua cidade e depois, sim, que você tiver um caixa, começa a pagar por esse network de qualidade. Lembrando, né, que o valor, o preço é sempre em dinheiro. Ou você tem esse network pagando, ou você tem esse network servindo a outra pessoa. Nesse primeiro momento, se você não tiver o dinheiro, o que você pode fazer? É se oferecer para trabalhar de forma gratuita em algum evento, se oferecer para levar água, se oferecer para estacionar o carro. Dessa forma, você vai estar conectando, né, com outras pessoas com um nível mais alto do que o seu. Próxima pergunta, Jamila. Como qualificar melhor os clientes leads que entram pelos anúncios? Costuma impulsionar eles? Jamila, eu sou corretora raiz, né? Sou corretora há 18 anos. Na minha época não tinha os leads, né? Na minha época só existiam clientes. Até hoje os leads são clientes, as pessoas acabam confundindo os papéis, né? Eu sempre digo assim, ninguém vai se inscrever numa publicação do nada. É porque ele tem algum interesse, né? O que você precisa fazer para tornar ele um lead qualificado? É trazer ele para o presencial, chama ele para tomar um café ou de repente para uma reunião, ou até mesmo para uma ligação. Eu sei que muitas vezes o cliente é de fora, então traz ele. Poxa, eu posso ligar em tal horário? A gente pode fazer uma videochamada? Enquanto você não conseguir criar esse relacionamento com o cliente, você vai brincar de vender e o cliente vai brincar de comprar e os dois vão perder tempo, né? Então, todo lead sim é qualificado, basta o corretor saber criar o relacionamento com ele. Próxima pergunta do Fernando. Sei que você é mais o face a face, mas para o cliente que vem da internet e não responde, qual a melhor técnica utilizar? Isso é bom.
Fernando, é bom que tu me conhece bem, né? De fato, eu sou mais do face a face, aperto de mão, olho no olho, que para mim funciona super bem, né? Eu sempre costumo, eu vou sempre frisar isso. Eu queria ser duas, porque eu não sei como explicar, né? Eu acho que eu adquiri esse feeling ao longo dos anos como profissão. Mas eu entendo, né, que você está nesse jogo, né, do tráfego pago, de receber os leads. O que eu, Karina, faria se eu tivesse os leads? Eu acabo não fazendo, né, a campanha do imóvel, mas eu faço campanha de posicionamento, fazendo com que o cliente ele tenha esse desejo de comprar comigo. Então é dessa forma que eu jogo o jogo. Mas digamos que você recebeu um lead, certo? Você vai responder rápido, porque esse é um dos segredos, né? Responde rápido pro cliente e vai perguntando a ele o que ele precisa. Eu sei que, né, já ouvi de vários corretores que chega um momento que o cliente não responde mais, né? O cliente sumiu, né? Do nada ele some, eu voltaria de qual forma? Eu faria, de repente, um vídeo de selfie, olha, Fernando por aqui, seu José, eu vi que o senhor não entrou mais em contato comigo. Essa seria uma forma. Baseado no que ele te pediu, às vezes eu vou em algum imóvel, né? Tu iria em algum imóvel e filmaria, olha, seu José, aqui esse imóvel eu acho que serve para o senhor. E estaria sempre puxando ele, né, para que ele te respondesse, depois traria ele para uma ligação e iria fomentando esse relacionamento. Se você fez tudo o que você podia e ele não te responde, é que de fato ele não está no tempo para compra e a gente precisa entender isso. Cada cliente tem uma jornada de compra. Iria abandonar ele? Não iria, mas eu não daria tanto privilégio para ele, digamos assim, ele não seria a minha prioridade. E depois sim, daqui uns 3, 4 meses, eu fomentaria ele de novo. E aí, seu José, quando tu não tivesse nada para fazer, tá, Fernando? Não tem mais clientes, tá lá procurando, né, os leads antigos, tu mandaria. Eu sempre digo assim, né, quando o cliente de fato não se mostra interessado, né, em te responder, é porque ele não tá na jornada, como eu havia comentado, e você perde seu tempo. Então, você poderia estar dando essa sua atenção para um outro cliente, né? Então, eu sempre falo assim, eu dou a mesma importância na vida da outra pessoa que ela dá para mim. E a partir do momento que a gente começa a se valorizar como profissional, o jogo muda também. Mas isso é uma percepção que a gente só tem com o passar do tempo, né? Próxima pergunta. Sandra. Sou iniciante. Como se destacar no mercado cheio de corretores? Oi, Sandra, tudo bem? Eu falo para todo mundo que eu tinha tudo para dar errado, né? E realmente, de fato, né? Porque Brusque é uma cidade pequena, onde vendia minha casa e minha vida. E quando eu cheguei aqui em Balneário Camboriú, eu fiquei extremamente assustada, porque existem muitos corretores, existem muitas imobiliárias, existem muitas construtoras, né? Então, eu sempre falo assim, o que acontece com o corretor? Ele é malandro. Eu confesso dizer que o corretor é malandro. Então, a consistência, a constância te faz chegar em lugares que outros corretores não chegariam. Então, se tem uma coisa que eu tenho é persistência. Então, eu nunca deixei de fazer o que eu fazia. Mesmo morando em Brusque, vendendo imóvel, Minha Casa Minha Vida, eu ia conhecer as construtoras, eu ia conhecer o imóvel. E eu usei essa ferramenta aqui, que eu não sou tanto das redes sociais, mas eu usei ela para que as pessoas me vissem, né? Eu acabava filmando os imóveis, colocando no meu Instagram. Eu fazia live de dentro dos apartamentos, de dentro das casas, para que as pessoas... Eu me colocava no papel do cliente. Eu não tenho tempo para visitar aquele imóvel. Então, eu fazia isso para facilitar a vida do meu cliente. E sempre tem um ou outro que acaba encaminhando vídeo, que acaba falando bem, né, do teu atendimento. E foi dessa forma que eu me destaquei. Mas hoje, com a tecnologia, eu investiria em fotos de posicionamento, boas fotos, tá? Que eu demorei muito tempo para fazer isso. Investiria nas redes sociais com bom vídeo de posicionamento, né? E acabaria trazendo mais autoridade para minha pessoa. E iria me infiltrando, né, em vários eventos da minha cidade, fazendo com que as pessoas me vissem. Então hoje eu vejo que é muito mais fácil você se destacar no mercado, porque você precisa aparecer. Então lembrando, antes de ser, você precisa parecer ser boa. Então isso iria te encurtar um bom caminho aí na profissão. Próxima pergunta da Silvia. Quero começar certo no ramo imobiliário. Estou secretária imobiliária. Qual é o seu conselho? O nome dela é? O nome dela é Silvia. Obrigada, Amanda. Silvia, eu tenho a mesma percepção que você teve há muitos anos atrás, eu fiz exatamente isso. A Karina, ela sempre quis ter uma vida melhor.
Então eu entendi que vender qualquer coisa eu teria uma vida melhor. Eu quis vender carros, não me deixaram vender carros, então eu fui em busca de vender um ticket mais alto, que era o imóvel. Estudei e eu fiz um acordo, né, na empresa onde eu trabalhava. Eu trabalhava em uma autoescola e eu cheguei para o meu patrão, muito transparente, e falei: seguinte, seu Nilson, eu tô querendo ter uma profissão melhor e eu vou me tornar uma corretora de imóveis. Então, eu comecei a fazer o curso, né, que é o IBREP, até nós temos uma parceria bem bacana com o IBREP, e eu estudei todas as matérias. Na minha época, não existia fazer online, né, não tinha esse privilégio, então eu tive que fazer todas as provas presenciais, e se, né, reprovasse, teria que pagar uma taxa e fazer depois de tantos meses, mas eu fiz todas as provas, uma por uma, fiz o estágio também, e quando eu estava com a minha credencial na mão, de fato eu saí do meu outro trabalho, porque eu entendo, né, que nós temos os boletos para pagar e nós não podemos nos aventurar. Eu não podia, né? Eu tinha minhas responsabilidades, então foi dessa forma que eu fiz. Enquanto eu trabalhava, né, em determinada empresa, eu fui buscando o conhecimento e a credencial, mas eu sempre fui muito transparente. Eu falei para ele: olha, quando eu tiver com a minha credencial em mãos, eu vou de fato seguir meu caminho. Eu acho que você também deveria fazer o mesmo. Dessa forma você tem o seu salário e consegue ir estudando o mercado, e nesse meio tempo vai avisando para o máximo de pessoas: olha, daqui a um ano eu serei uma corretora de imóveis, daqui a um ano eu irei vender imóveis. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que você fez uma transição de carreira, não é mais secretária, e sim, agora você é uma corretora de imóveis. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir, por se conectar e por fazer parte disso. Se ficou alguma pergunta de fora, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente faz a parte 3, né? E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, manda para outra mulher que também sonha alto. E a gente cresce juntas. E a gente se vê no próximo vídeo.